Para a gente já não perder tempo, abra sua Bíblia em Gênesis 21. Pode colocar o tema para a gente, Fê. De mãos dadas com a promessa. Confesso que eu estava em dúvida entre duas mensagens, mas quando a bispa subiu aqui, eu falei, não, agora eu já sei o que eu vou ministrar mesmo. É isso, e não tenho dúvida. Amém? Mas a gente vai ler Gênesis 21 a partir do verso 13. A gente vai ler alguns versículos. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Isso aqui são as palavras de Deus a Abraão, tá? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu de beber o menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Amém? História muito conhecida, mas só para a gente contextualizar. Deus havia prometido para Abraão que faria dele um grande povo, pai de uma grande nação. Só que tinha um problema, sua mulher era estéril. E por eles não entenderem o processo de Deus, a forma que Deus estava trabalhando, a mulher de Abraão, Sara, disse, eu não posso te dar um filho, mas eu tenho uma escrava. Talvez seja desta maneira que Deus irá cumprir a promessa para ele sobre a nossa família. Então ela entrega a sua serva para se deitar com Abraão. Você conhece a história? Ela engravida, tem um filho chamado Ismael, só que depois disso, Sara engravida. Deus visita Sara e ela engravida. E a Bíblia vai dizer que os meninos começaram a crescer, só que aí deu problema. Porque a mesma Sara que entregou a escrava, agora não queria mais que aquela criança crescesse junto com o seu filho. E ela chegou para Abraão e disse, você precisa colocar eles para fora, eu não quero eles na minha casa, coloca essa mulher e essa criança para fora. Abraão, pesado, disse, eu não posso fazer isso. Aí Deus visita Abraão e diz, não fique com medo, pode fazer o que a sua esposa está pedindo, porque não é dele que vai vir a sua descendência, e eu vou cuidar dele porque ele é teu filho. E aqui entra a história que nós começamos a ler. A Bíblia fala que Abraão pega Agar, pega um pouco de água, um pouco de pão, entrega o menino e dispensa ela, coloca ela para fora de casa. E a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. Mas de repente a água acaba e ela entra em crise. Então a Bíblia diz que ela deixa a criança debaixo de uma árvore. Ela vai à distância de um tiro de flecha. Como eu queria falar sobre isso agora, mas eu não tenho tempo. E ela começa a chorar, desesperada. Irmão, eu quero bem rápido te dar a primeira lição que esse texto nos faz entender. Primeira lição, não abandone a promessa em tempos de crise. E por que eu digo isso? Porque é algo que nós não conseguimos entender. É que aquela criança, ela carregava uma promessa de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus disse que aquela criança seria abençoada, porque ela era filho de Abraão. Só que no primeiro momento de crise que aquela mulher enfrentou, ela deixa aquilo que carregava a promessa, e ela vai embora, e deixa a promessa para trás. E deixa eu dizer algo para você, o que tem de gente fazendo isso neste tempo de pandemia, irmão? Existe uma promessa, a gente até carrega a promessa, mas na primeira dificuldade a gente fala assim, eu não posso ficar mais com isso. E é interessante, bispo, porque ela se distancia, porque ela diz, eu não posso ver a criança morrer.
Só que o que ela não entendeu, que o que mantinha ela viva era a criança. Porque a provisão não estava sobre Agar, a provisão estava sobre a promessa. Quando ela deixou a promessa, não era a promessa que iria morrer, era ela. Ela não entendeu que ao momento que ela disse, eu não posso ver aquilo que Deus me deu morrer, eu não posso ver o meu casamento morrer, eu não posso ver o meu ministério morrer, eu não posso ver a minha família morrer, então eu vou me distanciar. Mas no momento que você faz isso, quem morre é você. Então tem um monte de gente que a gente passou por dias difíceis, irmão. Mas alguns domingos o bispo tem subido aqui e tem dito, está na hora da gente voltar. Está na hora de a gente voltar à normalidade, está na hora de a gente colocar a mão na massa. Houve um tempo que nós precisamos malhar trigo no lagar, irmão. O que é malhar trigo no lagar? É fazer aquilo que precisa ser feito com aquilo que a gente tem. A gente não tinha toda a estrutura, mas a gente continuou malhando trigo no lagar. Mas chegou uma hora, e essa hora já chegou para nós, que nós precisamos sair e voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Só que tem uma coisa, pessoas no tempo de crise deixaram para trás a promessa de Deus. Seu ministério morreu. Deixa eu dizer algo para você, o seu ministério não morreu. Ah, meu casamento já era. Deixa eu dizer para você, o seu casamento ainda vive. A promessa que Deus tinha para mim acabou, não acabou. O problema é que você deixou ela para trás e você foi sozinho. E toda vez que você deixa a promessa, quem morre é você. Sabe o que é interessante? Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Sabe qual que é o problema? Nós estamos abandonando, irmão, aquilo que tem nos mantido vivo. A gente acha que ministério cansa, a gente acha que vida com Cristo cansa. A gente acha que lutar pelo casamento cansa, quando na verdade são essas coisas que faz o nosso coração bater, faz essas coisas que faz o nosso coração queimar. Só que nós estamos abandonando. E a consequência são pessoas em crise, depressão, crise de ansiedade. Deixa eu dizer algo para você, quando você está envolvido com as coisas do alto, irmão, essas coisas começam a desaparecer do seu redor. Quando nós estamos preocupados com coisas maiores, automaticamente nós não estamos preocupados com aquilo que nós iremos comer amanhã, como a bispa disse aqui. Só que toda vez que nós deixamos a promessa de Deus e nós começamos a caminhar sozinho, porque sabe qual que é o relatório? Preciso descansar, eu preciso de um tempo. Não, eu estou cansado do ministério, eu vou ficar 6 meses, mas depois eu volto, isso já faz 3 anos. Não, eu preciso de 1 mês para me descansar, deixou a promessa e foi, porque achou que a promessa tinha morrido. Deixa eu dizer para você, a promessa ainda vive. Me lembro de Jonas, Deus chegou para Jonas e deu uma palavra muito clara, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Eu quero que você vá para tal cidade, eu quero que você pregue tal mensagem. Muito simples, muito específico. Mas Jonas falou assim, não, eu não vou para não. Eu vou contrário àquilo que Deus disse. Você conhece a história? Acaba que é engolido por um grande peixe. Se arrepende na barriga do peixe. O peixe gospe ele na praia. Aí sabe qual que é a palavra? Se você ler o capítulo 1 e se você ler o capítulo 3, parece que é o mesmo capítulo. Porque quando ele gospe, talvez ele havia pensado, agora já era, aquilo que Deus pediu para que eu fizesse, já não há mais tempo. Mas a palavra de Deus para ele foi como da primeira vez. Aquilo que Deus disse da primeira vez, e ele fez tudo o contrário, quando ele se arrependeu, a palavra era a mesma, porque a promessa não morre, irmão. Quem morre é quem deixa a promessa para viver sozinho. A promessa de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento ainda vive. Deixa eu dizer algo para você. A bispa estava falando algo aqui, eu lembrei. Ela
Ela estava falando a respeito de voltar ao primeiro amor. Só que a palavra ali, a orientação de Deus é: se arrependa e volte ao primeiro amor. Realize as primeiras obras. Porque a gente acha que para que a gente volte ao primeiro amor é simplesmente uma decisão de querer voltar. Não, é necessário arrependimento. A gente acha que é um acidente, de repente eu perdi o primeiro amor, agora já era, não sei. Não, a palavra para você é: se arrependa. Porque em algum lugar da história você passou a fazer aquilo que não deveria estar fazendo, e isso por consequência fez com que você deixasse a promessa, e você deixasse o primeiro amor. A palavra de Deus é: volte, mas para que você volte é necessário que você se arrependa daquilo que você tem vivido hoje. Deixa eu dizer algo para você: é cômodo ficar parado, é até cômodo, porém não tem vida. Eu gosto da palavra usada em toda a Bíblia, que é traduzida para espírito. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a palavra é espírito, aliás, vento. No hebraico de uma forma, no grego outra, mas a palavra é vento, sopro. Porque é interessante que não existe vento parado, irmão. Porque se existisse não seria vento. Porque o Espírito nada mais é do que a vida de Deus em movimento na terra. É impossível desfrutar da vida de Deus parado. Porque o Espírito, literalmente falando, é o sopro de Deus. É a vida de Deus se movimentando em você, na terra. Eu sou cheio do Espírito Santo. Para quê? Não há propósito nisso. É por isso que Isaías diz: o Espírito de Deus está sobre mim para... Deus não unge você para que você seja ungido, irmão. Deus unge você para um fim específico. Mas a bispa quebrou tudo aqui, né? É difícil pregar. Mas a bispa, não foi? Fiquei até assustado, meu irmão. Vou embora, velho. Enquanto dá tempo. A gente não precisa ser famoso. A gente não precisa ser aquele que as pessoas olham e falam assim: uau, como ele prega, como ele canta, como ele dança, que unção. As pessoas precisam receber da vida de Deus. Só que é impossível você viver a vida de Deus longe da promessa de Deus. Quem já recebeu uma promessa de Deus, irmão? Tem que ter coragem de levantar a mão. Olha que interessante. Verso 18. Põe-se em pé, levanta-te. Aliás, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber o menino. Sabe o que é interessante? Quando Deus ouviu do céu o clamor, Ele não ouviu... Deixa eu voltar, tem coisa que não pode deixar passar assim. Vou ler rapidinho com você o verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Nesse mesmo momento, Agar estava chorando. Um pouquinho à frente. Mas Deus não ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz do menino. Porque tem uma coisa, irmão, Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Agar estava se arrebentando de chorar, Deus não se importou. Mas aquele que carregava a promessa, que Ele mesmo entregou, Ele parou para ouvir. Porque Deus ouve uma voz, e não um choro desesperado. Isso fala a respeito de viver o propósito. Só que sabe o que é interessante? Quando aquela voz foi ouvida, um anjo desceu, muita coisa aconteceu, e uma das coisas que aconteceram foi que os olhos de Agar se abriram, e ela viu um poço de água, a provisão, aquilo que ia acabar com todos os problemas. Mas tem uma coisa, só tem provisão quem anda de mão dadas com a promessa.
Porque o que atraiu a provisão não foi o choro de Agar, mas foi a voz do menino. Estou passando por necessidade, estou passando por dificuldade na vida financeira, no casamento. A primeira coisa que você faz é abandonar a promessa. Quando na verdade é a promessa que irá atrair a provisão de Deus, é a promessa que irá atrair a resposta de Deus. É por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, é todas as coisas, não é algumas coisas. É simples, a matemática é muito simples. Nós precisamos cuidar de uma única coisa, porque do restante nas nossas vidas Ele irá guardar, Ele irá proteger, Ele irá cuidar. É muito simples. Mas para que a gente viva isso, para que a gente viva a provisão, para que a gente viva a resposta de Deus, é necessário que você volte hoje. Porque existe um menino que ficou para trás, existe uma promessa que ficou para trás, irmão. E deixa eu dizer algo, por conta da pandemia, não foi nenhuma perseguição contra a igreja, não foi. Talvez ideológica, algumas questões, mas isso ainda não é nada. Jesus deixou muito claro, Ele diz: gente, deixa eu dizer algo para vocês, não tenha medo do que pode ferir o corpo, não tenha medo do que pode matar o corpo, tenha medo do que pode levar o corpo e a alma para o inferno. Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com o vírus, mas ele só pode atingir o seu corpo. Vocês deveriam estar muito mais preocupados com algo que pode levar você, a sua alma e o seu corpo para o inferno, chamado pecado, irmão. Se a gente tivesse o mesmo nível de prevenção para o pecado como nós temos com o coronavírus, a gente seria uma igreja excelente. Mas hoje todo mundo é infectologista que fala, todo mundo é especialista no negócio, todo mundo quer ensinar todo mundo, mas ninguém quer pregar o evangelho. Todo mundo quer para a internet, olha lá, está sem máscara, ó. Mas ninguém tem coragem de falar: infeliz, você está indo para o inferno, cara. Porque nós estamos preocupados com aquilo que pode ferir o corpo, quando existe algo que realmente nós deveríamos nos preocupar. Isso tem passado despercebido. Deixa eu dizer algo para você, irmão, ó. Jesus curou o enfermo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas sabe o que aconteceu depois? Lázaro morreu de novo. Passou, chegou na idade, estava velho e morreu, gente. Porque o propósito não é ressuscitar, não é curar. Existe algo mais profundo. Ah, levantou da cadeira. Irmão, eu amo essas coisas, vocês sabem, eu falo isso aqui toda vez, eu amo. Mas se através de um milagre pessoas não forem salvas, não serviu de nada. Só que a gente está preocupado com aquilo que é natural, a gente está preocupado em ter uma boa casa, a gente está preocupado em ter um bom carro. Eu também quero, mas deixa eu dizer, isso não é o mais importante. Foi o bispo que falou sobre Ageu aqui, esses dias, na oferta? Foi, né? O povo volta com a liberação para reconstruir o templo. Estava tudo certo. Começaram a obra, feliz. Estava cativo, Deus liberou, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha recursos, porque Deus abençoou, como sempre fez. De repente, eles abandonam a construção do templo e começam a investir nas suas próprias coisas. Aí sabe o que Deus diz? Aquilo que vocês estão fazendo é mais importante do que a construção da minha casa. Irmão, você já parou para pensar porque Deus chama Davi de o homem segundo o seu coração? Porque Davi, se falar que é porque não pecava, o homem era terrível. O homem fez um regaço, cara. Mas ainda assim Deus olhava e falava assim: é o homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque existia algo que queimava no coração de Davi, que era: eu preciso construir morada para Deus na terra. Ele não conseguiu pensar em outra coisa, em toda a sua vida. Ele no seu palácio, ele dizia: eu não posso estar morando num palácio, enquanto Deus, a arca de Deus está numa tenda. É por isso que era o homem segundo o coração de Deus, irmão, porque o coração dele não estava preso naquilo que ele estava recebendo de bênção, mas ele queria construir um lugar onde Deus pudesse habitar na terra. Esse precisa ser o nosso desejo. Nós não podemos ficar distraídos com aquilo que nós estamos construindo em benefício próprio.
Mas uma crise conseguiu nos tirar da promessa. Mas deixa eu dizer algo para você, depois que eu beber água. Agar, ela até desfrutou da provisão. Mas olha o que diz o verso 18. Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Existe um processo. Ela estava longe da promessa. Deus disse, na onde você está não existe provisão. Para que ela saísse do estado que ela estava, e que tem muitas pessoas aqui estão, irmão, longe do centro da vontade de Deus. Abandonou o ministério, está pensando em abandonar o casamento, já não tem mais o mesmo fogo. É essa posição. Eu estou cansado. Vou fazer uma pergunta aqui. Para todo mundo que abandonou o ministério, porque está descansado agora, irmão? Não está, não pode estar. Porque não existe vida longe da promessa. Como é que está? Porque parece que a gente faz tudo errado na vida. Aí quando começa a desandar, a culpa é da igreja, a culpa é do Senhor, a culpa é da esposa. Talvez a culpa seja sua. Só talvez. Mas existe um processo para que você saia da posição que você está. E existe um convite de Deus para que você saia. Irmão, deixa eu te dizer algo. Sabe que quando eu olho para o tempo que nós estamos, eu lembro da palavra de Jesus. Os campos estão brancos. As pessoas estão com uma sede de Deus, irmão. Talvez a igreja não esteja, porque não está entendendo. Mas o mundo clama pela manifestação dos filhos. Artistas falando sobre espiritualidade, jogadores falando sobre espiritualidade, eles não sabem o que eles estão procurando ainda, é necessário que alguém se levante e os ensine, mas já existe um clamor, é aquilo que a Bíblia vai dizer, o desejo pela eternidade, está clamando dentro do coração do homem, eles anseiam por isso, eles só não sabem do que se trata, só que nós estamos distraídos, está na hora da gente sair desse ambiente, e voltar para a promessa de Deus. E a primeira coisa que a Bíblia diz, que Deus disse que ela deveria fazer, levanta-te. É a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus, irmão, que Deus não trabalha com ninguém sentado. Já disse isso para os jovens, vou dizer isso para a igreja, para com essa conversa que Deus vai me levantar. Deus não vai levantar. Para com esse negócio, Deus vai me levantar como um grande ministro nessa nação. Deixa eu dizer algo para você, se levante você. Louco. Deixa eu dizer algo que eu aprendi agora. Presta atenção aqui com o Espírito, quando o Espírito fala a gente ouve, irmão. O Espírito soprou aqui. Na Bíblia, a posição de ficar sentado é uma posição de luto. Sabe o que Deus está dizendo? É por isso que quando Deus chegou para Josué, é isso, bispo? Ele esperou o processo. 3 meses, depois de Moisés morrer, foi isso? 3 meses? Ele falou assim, eu respeito o seu tempo, processo, você teve uma perca, mas agora, põe-te em pé. Põe de pé por quê? Porque está na hora de cumprir o propósito, está na hora de acessar a promessa, irmão. Só que é impossível viver os sonhos de Deus sentado. E agora eu vou dizer, literalmente sentado. Porque tem crente que só quer ficar no banco da igreja, gente. É por isso que não tem visitante, porque não cabe. Você precisa se levantar, irmão. Para que abra espaço para que outro se enche. Porque está muito cômodo. É por isso que quando Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé, ele não escolhe nenhum dos filhos, porque os filhos estavam dentro de casa, enquanto existia um que estava trabalhando.
Então, aqueles que tinham tempo sobrando, Deus fala assim: eu não posso trabalhar com quem tem tempo de sobra, irmão. Tem mais alguém nessa casa? Tem um que está no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Assim, achei o cara. Porque a gente está esperando que Deus nos levante para algo. Não, se levanta você, para que quando Ele procurar alguém, Ele encontre você posicionado na terra. É por isso que a oração de Ana foi respondida. Irmão, Ana, ela não podia ter filho, estéril. Mas existia outras mulheres com o mesmo problema na época. Mas uma teve a oração respondida, sabe por quê? Porque olha a Ana, mas ela também teve jogo de cintura. Ela falou: Deus, seguinte, se o Senhor me der, eu te devolvo. Agora você imagina Deus olhando no céu, as orações: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Daqui a pouco ele escuta: Deus, se o Senhor me der, ele é seu. Deus olha a cronologia eterna, ele fala assim: está no tempo de levantar um profeta para ungir o novo rei. E ela diz que vai me entregar aquilo que eu estou procurando na terra. Responde ela. O problema é que nós não estamos nos colocando como respostas para um tempo. Deus não responde perguntas, irmão, Deus responde respostas. Quando você for resposta para um momento, resposta para um ambiente, a bênção de Deus vem na sua direção. Me lembro de um dia, chegou um jovem aqui, ele era problemático, irmão. De tempos em tempos ele aparece. O problema: varão, no culto de sábado está tudo errado. Feliz. Porque precisam de uma pessoa que faça isso, que faça aquilo. Eu falei assim: eu achei essa pessoa, é você. Ai, que pensa, Deus te enviou aqui porque você já identificou algo que precisa ser feito. E você está aqui. Ele foi embora. E não voltou. Ai, que infeliz. Porque a gente é bom em identificar problema, irmão. Mas Deus está procurando alguém que vai se colocar de pé e dizer: eu sou a resposta para esse problema. Ó, eu vou perguntar antes de brigar aqui, né, de falar. O mercado vai continuar? Mas, não, então essa é a pergunta. Apareceu alguém? Irmão, a gente tem um ministério do mercado. A gente precisava de um para que o projeto não morresse, irmão. O projeto morreu. Mas sabe o que é interessante? Duas coisas. Ou na hora de falar mal, que está fazendo errado, aparece um monte. Ou na hora de compartilhar na internet, fala assim: a minha igreja está arrebentando. Tem um monte. Mas na hora de se levantar para ser a resposta para um propósito, some. E é interessante porque não tem glória a Deus nessa hora. Entendi, não tem mesmo. Mas não tem problema também. Vamos continuar, para a gente. Olha o texto. Ponha-se em pé, levante o menino. É simples. Primeiro, irmão, você se levanta. Porque tem um monte de gente, bispo, que quer entrar no ministério com a vida toda arrebentada. O cara chega na igreja com a vida toda arrebentada, ele já olha para o altar e fala assim: eu sei tocar guitarra. Mas o problema é seu. Porque antes de a gente levantar o menino, a gente precisa se colocar de pé. Mas depois que você se colocou de pé, agora é a hora de levantar o menino. Agora é a hora de colocar o ministério em pé de novo. Então existe pelo menos dois grupos de pessoas. Aqueles que precisam se colocar de pé. Isso vai falar a respeito de um cuidado pessoal. Mas tem pessoas aqui que são ungidas de Deus, que está acomodada, irmão, que tem chamados lindos, que tem propósitos extraordinários, mas que decidiu dizer não. A palavra de Deus para você é: levante o menino. Pegue de volta aquilo que você deixou lá atrás. Talvez o seu casamento, que você diz agora é só esperar o fim. Não, ele está dizendo: levante. Volte a lutar por ele. Eu até fazia parte do ministério, mas agora não dá mais. Não, a palavra para você é: levante o menino, irmão. Não importa o que você fazia, volte.
porque é isso que irá te manter vivo. Está na hora de sair dessa posição do luto, irmão. Deixa eu dizer, muitas pessoas, e é com muito respeito que eu digo isso, muitas pessoas tiveram muitos problemas nesse tempo de pandemia, muitas perdas. Mas está na hora de se levantar. Está na hora de sair do luto. Está na hora de ir de novo em direção ao menino, porque a provisão que você precisa está quando você se encontrar com o menino de novo. A resposta da sua oração está quando você voltar a estar com o menino de novo. E último, vou acabar no horário aqui. Verso 18 ainda. Levante o menino e o segure pela mão. Irmão, está na hora de a gente entender que ministério não é voluntário. Não pode ser voluntariado. Está na hora de a gente ir em direção ao propósito de Deus, em direção à missão de Deus, e dar a mão para ela e não soltar nunca mais. Não importa o quanto te custe, irmão, deixa eu dizer algo para você. O ministério não é para que você ganhe, o ministério é para que você perda. Não confunda ministério com carreira. Carreira é para ganhar, é para enriquecer. Mas ministério, irmão, é para entregar, é para se doar. É simples. Eu vou perder para que o outro ganhe. Eu vou ter menos para que o outro tenha mais. Eu vou dormir menos para que o outro durma mais. Não tem segredo. A palavra para você hoje é muito simples e muito rápida. Eu só preguei porque a bispa começou, então não preciso pregar muito. Está na hora de voltar ao primeiro amor, voltar para o ministério, voltar a se colocar de pé. Bom, eu entendo o mundo desesperado com a crise, eu não entendo a igreja. Na verdade, isso deveria ser normal para nós. Assim, está tranquilo, não tem novidade. O problema é que as pessoas estão desamparadas porque nós estamos perdidos. Em crise. De duas uma, irmão. Ou a gente não lê a Bíblia, que a gente já sabia, quem leu já sabia. Ou a gente lê e não crê. Ou a gente lê a Bíblia e fala assim, não, é uma meia verdade. Irmão, ou a gente crê 100% naquilo que está escrito, ou a gente não crê em nada. Só que tem algo que eu aprendi com Jesus, que no meio da tempestade, nós devemos dormir. Sabe que isso vai falar a respeito de descansar em Deus. É simples. Os discípulos desesperaram, vai morrer todo mundo. A igreja, vai morrer todo mundo, os vírus vão acabar, vai todo. Mas aqueles que entenderam o tempo, estão descansando em Deus. Está ali, tranquilo. Até que as pessoas chegaram em Jesus e falaram, Jesus, você não está preocupado que a gente vai morrer? Ele diz, gente, vocês não entenderam nada. Jesus olha para a tempestade e acalma a tempestade. Só que tem uma coisa, algo sempre será influenciado. Ou a tempestade influencia você, ou você influencia a tempestade. Os discípulos, o problema não é a tempestade externa, o problema é quando a tempestade entrou no coração dos discípulos. O problema não é a crise mundial, o problema é quando essa crise entra no seu coração. Mas enquanto eles estavam nessa guerra com a crise, Jesus estava repousando, irmão. E quando ele levanta, ele tem autoridade para acalmar a tempestade, porque ele não foi influenciado por ela. O problema é que nós perdemos a autoridade diante das pessoas, porque nós estamos sendo influenciados pela mesma crise que elas. Então você chega no seu trabalho, as pessoas estão falando das notícias. Deixa eu dizer algo para você, ao invés de você falar do jornal, fale da palavra. Nós precisamos ser luz para as pessoas.
Nós precisamos ser o farol que elas irão se localizar. Mas não dá para fazer isso em crise, irmão. Você viu a notícia, você viu que agora tem um novo vírus, você viu... Os caras já gastou o alfabeto inteiro, cara. Eu parei de contar. E não é negligência não, irmão, a gente está fazendo a nossa parte, mas isso não nos move. Existe um princípio, um propósito muito maior, e o convite de Deus é para que você faça parte disso. É simples. Só que a gente consegue olhar 30, 40, 50 anos para frente, isso que tem uma boa visão. Mas existe uma vida eterna nos esperando, irmão. Isso aqui é rápido demais. Ou a gente faz o que precisa ser feito para acanhar o máximo de pessoas e estabelecer o reino de Deus na terra, ou a gente para. Porque não pode ser apenas um culto de domingo, irmão. Não pode ser apenas um dia na semana. Não pode ser apenas uma viagem para Lençóis, para fazer um evangelismo na praça. Precisa ser mais profundo. Precisa ter senso de propósito. Precisa entender a movimentação do reino de Deus, entender o que você está fazendo aqui. E deixa eu dizer algo para você, você não está aqui só para ouvir uma palavra, isso faz parte. Por algum tempo eu achei que existia crente que nasceu para estar na cadeira. Não pode ser. Porque, irmão, seria muito mais fácil Deus te levar já. Porque senão a gente ia colocar a piscina de batismo aqui, ó. Já morre, vai embora. Vai, próximo. Cara, ia ser benção demais. Todo mundo ia ser salvo assim. Porque o cara se arrependeu, a gente já batiza para não dar tempo de desviar. Mas não é assim que funciona. Se você se arrependeu, se você foi batizado, se você entregou a vida para Cristo e permanece aqui, é porque existe um propósito maior para isso. Então está na hora de voltar, dar a mão de novo para a promessa e falar assim, eu não te largo nunca mais. Lembro do bispo dizendo um dia a respeito do cajado de Moisés. Deus chega para Moisés e fala assim, ó, solta o cajado, e quando ele soltava se tornava uma serpente, irmão. Porque esse é o ministério fora da mão do crente, é serpente, é problema. Na mão autoridade, destino, propósito, mas quando a gente abre mão, é serpente. O cajado nasceu para estar na mão, irmão. Deixa eu dizer algo para você, não existe essa história do eu estou cansado, cara. Quantas pessoas deixaram de ser alcançadas porque nós ficamos cansados? Imagina Jesus na noite da crucificação, falou assim, hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Não é assim que funciona. Não pode ser uma opção. Me lembro de falar isso, não sei aonde também. No começo do ministério de Jesus, e eu encerro aqui, Jesus no deserto, o diabo aparece, ele oferece um prato de pedras e diz, transforma em pão. O diabo é essa pessoa que faz você enxergar algo bom onde não existe. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? O que me alimenta não são as coisas naturais ou as coisas dessa terra. O que me alimenta é a palavra de Deus. Só que tem uma coisa, é lindo, irmão. É por isso que a gente está aqui ouvindo uma palavra, bispo. Só que o tempo passa, o ministério de Jesus só estava começando. Muito tempo depois, Jesus se encontra com a mulher samaritana e já havia enviado os discípulos para comprar pão. Quando os discípulos voltam, oferecem pão para Jesus, ele diz, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O discípulo fica em crise e ele conclui, a minha comida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso vai falar a respeito do processo do crente. Há um momento na vida do crente que o alimento dele é ouvir a palavra. Mas chega uma hora que só ouvir não adianta. Está na hora de fazer aquilo que ouviu, irmão. Não adianta ficar vindo aqui em todo domingo ouvir uma palavra. Está na hora de fazer aquilo que ouviu. É por isso que você muitas vezes fica cansado. Porque simplesmente a forma que está vivendo já não satisfaz mais. Jesus não está dizendo, eu estou cansado de fazer aquilo que o Pai disse para eu fazer. Ele está dizendo, eu me alimento disso.
É por isso que Jesus não descansava, ele fazia as viagens. Quando ele chegava em casa, tinha um monte de gente na casa dele. Ele falou assim, não tem problema, eu continuo. Porque não cansa, irmão. Cara, eu bato nessa tecla sempre, porque a gente precisa desconstruir essa ideia que ministério é terrível. Não é. Terrível é viver longe, irmão. É esse negócio de, nossa, a vida com Deus é a melhor vida que você pode ter. Qual que é a crise? Já viveu lá fora, irmão? É terrível. Parece que a gente esquece da vida miserável que a gente vivia. Na primeira dificuldade a gente quebra irmão. Jesus está dizendo, eu me alimento disso. É por isso que quando a gente prega, a gente não quer acabar. Já deveria ter acabado, mas não consigo. Aí a gente sai daqui, a gente não vê a hora de voltar. A gente não vê a hora de dar um discipulado, a hora de fazer um aconselhamento. Não tem problema, irmão, não há canseira nisso. Me lembro na época que a gente estava com a turma aqui do Pregador em Construção, chegava estressado do trabalho. A Karen ia falar comigo, ela sabe quando eu estou estressado do trabalho, ela espera, ela respeita isso. Ela fala assim, vai dar aula, depois a gente conversa. Porque ela sabia que toda vez que eu voltava da aula, eu era outra pessoa. Porque aquilo não cansa. É ali que a gente descansa. É aqui que nós descansamos. É realizando a obra do Pai. Só que tem uma coisa, já não é mais tempo de só ouvir. Isso é o começo do ministério. Jesus estava ali, começando o ministério. Ele diz, eu me alimento de ouvir. Tá, ouviu, e agora, o que você fez? Porque deixa eu dizer algo para você, só ouvir não vai te satisfazer mais. Não pode. Está na hora de cumprir o que ouviu. E agora eu vou ter que arrumar uma confusão aqui. Se você falar que não tem palavra nesse altar, você arruma uma briga comigo, irmão. Porque tem, bispo, todo domingo existe uma palavra de destino. Deixa eu dizer algo aqui, eu vou abrir aqui os bastidores. Um dia o bispo chegou na gente e falou, os pastores, vocês precisam aprender a aplicar a palavra. Sabe o que é aplicar a palavra? É falar assim, as pessoas precisam saber o que elas precisam fazer. Foi, bispo? E desde então a gente tem aprendido, é difícil, mas a gente tem aprendido, né, pastor? Porque toda mensagem você sai daqui sabendo o que você precisa fazer. Se vai fazer ou não, não é a nossa responsabilidade. Porque não adianta pegar o caderninho, escrever e ter várias mensagens e uau, que lindo. Se não vive, se não cumpre. E a mensagem é simples, irmão, se coloque em pé, vá em direção à promessa e viva de mãos dadas com ela. Amém? Será que você pode se colocar de pé? Quero orar com você, feche seus olhos. Deixa eu dizer, os líderes, fica um pouquinho por aí, porque eu tenho certeza que alguém vai te procurar. Porque para com essa história de, na semana que vem a gente vê. Não, no meio da semana a gente conversa. Não, é hoje. Está na hora de começar a colocar em prática. Entendi que eu preciso voltar. Mas os pastores também estão aqui. Eu entendi que eu preciso me colocar de pé. Estava vivendo uma vida toda errada, estou desanimado. Não importa, irmão. Nós estamos aqui para conversar com você. Amém? Pai, nós queremos louvar o Senhor por esse tempo, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, meu Pai. Mas eu também quero pedir que o Espírito Santo do Senhor constranja, Pai, todo aquele que abandonou a promessa. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor constranja todo aquele que abandonou a chamada do Senhor, meu Pai. E que de fato seja uma noite de arrependimento, que de fato nós venhamos voltar ao primeiro amor, Pai. Que nós venhamos voltar a fazer aquilo que um dia nos moveu, e que nós não venhamos mais nos conformar em simplesmente ouvir a Tua palavra, mas realizar a Sua obra, Pai, será o nosso alimento, e nós teremos resposta para essa geração em nome de Jesus. Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor avive a Tua igreja, Pai, porque para todo aquele que perdeu o fogo é necessário um avivamento, é necessário um milagre, Pai. Então opere o Seu milagre nos corações, meu Pai, e que de fato um senso de propósito recaia sobre a Tua igreja em nome de Jesus, e que uma visão de reino, Pai, recaia sobre a Sua igreja em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui, Pai, de mãos dadas com a promessa em nome de Jesus. Amém, irmão.